Bem, mais um vídeo aqui na InnoAncel. E hoje o que nós temos aqui, olha, é um Samsung J1, né? Samsung J1. Qual é a reclamação da cliente neste telefone aqui, ó? Ela diz que esse telefone ainda está na garantia. Ele não carrega. E se você bota ele para carregar, tá vendo aí o que ele fica fazendo? Deixa eu botar mais perto aqui, ó. Ele fica dando essas piscadas de luz, tá? E não carrega, ó. Pode deixar ali, ó. Vendo? Não carrega. Então, obviamente, ele também não liga, né? Ele não carrega e não liga. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que abrir esse telefone, né? E vamos procurar o defeito. A cliente, o que ela relatou para mim foi o seguinte, que entrou água nesse telefone, acho que no dia que bateu água nele, olhando aqui, ele tá sequinho, né? No dia que bateu água nele, ela disse que ela secou logo, rapidamente. O sensor dele não tá mostrando água. Ela disse que pegou um secador de cabelo na hora e tal, que ele não foi mergulhado na água, né? Ela disse que a água, não explicou direito, mas que bateu água em cima dele. Ele tá aqui um pouquinho com a película rachada, mas é só a película, não é a tela. Que bateu água em cima dele, então ela secou e ele continuou funcionando normalmente. Então ela continuou usando. Ela disse que agora, um mês e pouco depois, ele veio apresentar esse problema. Vamos fazer o seguinte, vamos medir aqui a bateria dele, porque não está carregando, mas nós vamos ver aqui a bateria dele, como é que tá, né? Ó, positivo e negativo. 2,52. Também não ligarei a ele, né? Mas também como o telefone não está carregando, obviamente ela só está se descarregando, né? De qualquer forma, eu vou dar aqui um choque nessa bateria para botar uma voltagem nela, para a gente ver o que acontece antes de abrir o telefone, tá? Meu palpite é que nós vamos ter que abrir o telefone, que isso não deve ter nada a ver. Mesmo porque, como ela relatou qualquer coisa com água, é bom a gente abrir para ver essa placa como está. Mas antes disso, é prudente e eu vou dar um choque nessa bateria para a gente fazer um teste antes, tá? Enquanto eu dou um choque na bateria, eu vou pausar o vídeo aqui e depois eu volto. Bem, continuando com o vídeo do J1, aqui, eu dei uma carguinha na bateria, né? Aqui, vamos lá. Como eu falei que ia fazer. Ela já tem 3,62. Isso aqui dá para ligar o aparelho. E daria para ele começar a carregar, né? Então não é uma questão ó, vamos lá. Continua a mesma coisa, tá vendo? Então não resolveu o problema. Uma questão só de um choque na bateria. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui é um orçamento, tá? Isso aqui é um orçamento. Estou gravando, mostrando a vocês eu fazendo um orçamento. O J1 tem que abrir por aqui
e que nós temos e que essa frontal aqui ela é cara, né? Pelo menos aqui na minha localidade, uma frontal dessa aqui está em torno de R$260. Né? O aparelho, sei, o cliente tem que avaliar, né? Então, não é simples a gente simplesmente chegar aqui e abrir esse aparelho quando é um orçamento ainda e correr um risco até, né? Porque já abri vários aqui, nunca quebrei, mas sempre há o risco de você quebrar uma frontal dessa. E a cliente vai dizer que o celular é novo, está na garantia e a frontal era nova. Então o que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer o orçamento sem abrir, vamos tentar, né? Vamos ver qual é a possibilidade. Eu até falei em abrir aqui no início do vídeo, abrir caso o cliente autorize. Bom, vimos que ali a bateria não quer carregar. Vamos aqui agora então ligar ele na fonte. Vamos ligar ele na fonte. Vamos ver o que acontece? Ó. A mesma coisa, né? Tenta ligar, ó. Ele não vai, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que a fonte está fazendo. Vamos lá. Tirar daqui da base. Vamos aqui. Tem pouca iluminação, né? Vamos lá. Olha aqui esse ponteiro de amperagem. Olha ele aí. Desliga, tá vendo? Ele ameaça ligar e quando dá aquela luz, aquele flash, ele desliga. Certo? Certo. Então vamos continuar aqui. Deixa eu botar aqui o aparelho aqui de novo. Tá, o aparelho aqui na base de novo, para a gente continuar a filmagem. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho a desconfiança, como entrou água, pode até ter alguma coisa na placa, mas eu tenho desconfiança que essa frontal é que foi para o espaço. E por que eu estou falando isso? Ele estava com uma película, essa película aqui, ó, que já estava até rachada. Eu tirei a película e por baixo dela tinha água. Por baixo dessa película tinha água, né? Então, olhando assim, ó, a placa, como eu estou vendo aqui, parece seco, mas é lógico que você tem que abrir o aparelho para olhar por dentro. Mas é um orçamento, lembre-se. Deixa eu desligar aqui a fonte, desenergizar o aparelho. Vou soltar aqui o flex da frontal, certo? Soltei o flex da frontal. Então vamos agora, de novo ligar o aparelho aqui, sem a frontal. E vamos ver qual é a reação. Aquele esquema que todo mundo conhece, teste para ligar o aparelho. Deixa eu ligar aqui a fonte. Vamos ligar o aparelho. Ó, vibrou. Acompanha lá. Tá vendo ali? Ó. O aparelho ligou. Ligou. Normalmente, ó, fez todo aquele caminho que ele costuma fazer no amperímetro quando está ligando. Ligou. Correto? Daqui a pouco ele vai entrar em stand-by. Você tem que aprender a analisar a fonte. Você tem que aprender a analisar. Eu particularmente prefiro a analógica, tá? Não que a digital não seja boa ou até não seja melhor. Mas eu não sei se é porque sou técnico das antigas. Eu prefiro analógico. Eu gosto de analisar aqui, ó, pelo movimento do ponteiro, eu tenho uma ideia melhor do que aquele monte de número mudando rapidamente, né? Então tá aqui. O aparelho ligou, só que com a frontal desligada. Isso significa o quê? Que a frontal está em curto. Entrou água ali
E essa frontal foi pro beleléu, tá? E agora, o jeito que tem vai ser trocar essa frontal. É lógico que se a cliente aceitar o orçamento, nós vamos fazer o serviço, tá? Nós vamos fazer o serviço. Deixa eu voltar com a câmera aqui para o espaço aqui. Se a cliente aceitar, nós vamos fazer o serviço, tá? Ó, deixa eu até voltar aqui, ó. Tá vendo lá? Ó, o aparelho indo para stand-by, tá vendo? Esse é o processo que ele faz quando ele vai para stand-by. Ele começa a dar essas quedinhas, daqui a pouco o ponteiro pousa aqui e fica. Aí, ó, stand-by, vendo? Olha lá. O zero é o próximo de zero, como já mostrei em outros vídeos aí. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a placa está ligando, pelo menos a priori é o que parece, né? E sabemos que a frontal, deixa eu desligar aqui, e agora entrou em stand-by de vez, tá? Lembra, deixa eu mostrar aqui, ó, lembra no outro videozinho que eu mostrei? Que ele fica aqui assim, ó. Olha lá, em zero, dando só esses piquezinhos, ó. Tá vendo? Isso é um stand-by. Até o vídeo que eu lancei antes, acho que 2 vídeos atrás desse, onde eu estou falando sobre o consumo de um aparelho, eu mostrei isso. Então ele fez todo o processo de ligação e entrou em stand-by. Vou desligar ele aqui. Mas, se ligar a frontal, ele não liga. Tá? Isso significa, então, que estamos com um problema aqui na frontal. Então, antes de eu abrir o aparelho, antes de eu correr qualquer risco, porque não adianta, eu já sei que essa frontal está ruim. E a frontal é cara. Então, o que eu vou ter que cobrar ela? Eu vou ter que dar um banho na placa. Eu vou ter que fazer toda uma limpeza, né, uma desoxidação. Vou ter que arrancar essa frontal e colocar outra frontal. Deixar o aparelho limpinho. Para poder entregar ela, o aparelho funcionando. Então eu vou ter que cobrar a frontal, que está em torno de R$260 aqui na minha área. Eu posso até tentar achar por menos, mas se achar vai ser por pouquinha coisa, sei lá, talvez R$10, R$20 menos. Não vou achar muito menos que isso, tá? Mas a minha mão de obra para poder trocar a frontal e fazer essa desoxidação. Tem que cobrar troca da frontal e desoxidação. Então vai aí, vamos ver se o cliente vai aceitar. Ó, liguei ali a frontal de novo, ó. Só para mostrar a vocês, está ligado aqui na fonte ainda, ó. Olha o que vai acontecer lá, quer ver? Vamos lá. Vou ligar. Ligou, piscou aqui e desligou. É o que ele faz, ó. Ele vai ligar, ele pisca e desliga lá. Frontal em curto, desoxidação da placa, orçamento pronto. Vale a pena você pesquisar tudo isso, rapaz, antes de tão somente. Deixa eu soltar isso aqui. Vou botar a câmera aqui de novo. Vale a pena você pesquisar tudo isso antes de tão somente já ir abrindo o aparelho para dar o preço. Ah, caiu água, então é só a desoxidação da placa. Aí você vai abrir o aparelho para desoxidar a placa. Aí você está com uma frontal queimada, aí o cliente não vai fazer porque acha que a frontal é cara, ou sei lá, se for fazer, beleza. Ou até você correr o risco de quebrar, né? Com cuidado a gente tirando, não quebra. Mas para quem está começando, isso vale a pena falar sobre esse cuidado, tá? Mesmo porque eu quando comecei, eu quebrei display, tá? De cliente, tive que pagar. E isso foi prejuízo, é um prejuízo que não agrada a ninguém não, tá? Então tem que evitar muito. Então tá aí, ó. Vou dar o orçamento sem abrir o aparelho, nem precisa. Frontal está em curto, tá? Frontal está ruim, a gente já sabe.
e a placa fazer a desoxidação. Vai pegar e entregar o aparelho ao cliente. Aliás, entregar o orçamento ao cliente, né? E ver se ele vai aprovar. Aprovando, nós vamos fazer o serviço. Posso até de repente filmar aí esse, se der tempo, porque nem sempre dá tempo, né, cara? Às vezes a gente tem que fazer um monte de serviço no dia, tem que entregar os serviços. Às vezes eu deixo para o final do dia para poder fazer alguma filmagem para colocar no canal. Isso quando dá. Mas de repente dando, a gente coloca o vídeo desse aparelho fazendo o serviço dele, tá bom? Orçamento aqui de um J1, tá? É o modelo J110. Mais um vídeo aqui na Inoan Cell. Até o próximo vídeo.